quando eu cheguei lá na minha adolescência, que eu queria fazer teologia, a minha mãe, ela chorava de um lado e o pastor ficava bravo do outro, né? Porque você vai estudar, tipo assim, não proibia, mas também não incentivava, né? Então, lá atrás, a gente não tinha esse incentivo. E hoje eu vejo que também, né, principalmente as mulheres, eu acho que falta esse incentivo. Mas, principalmente as mulheres que são ali, que cuidam dos seus filhos na educação, elas devem fazer, né, aprender, fazer esse curso de teologia. Por quê? Hoje a gente vê dentro de casa, por exemplo, em relação ao feminismo. Isso. Às vezes o filho ele já vem da escola com aquela mentalidade do que ele aprendeu ali, que não condiz com a Bíblia, e ele traz para dentro de casa, e nem o pai, nem a mãe tem uma base bíblica para contestar o seu filho. Ele vem bombardeado por isso, sim, né? Sim. Era uma das perguntas também que acabou pelo tempo, né? A gente não fazendo para vocês, mas essa questão do feminismo dentro das igrejas, da influência do feminismo dentro das igrejas. Existe um movimento nas igrejas norte-americanas, e é lógico, influenciando o Brasil também, que se chama o feminismo evangélico, né? Que pega um monte de princípio do feminismo mesmo, do movimento feminista, né, social, e traz para dentro da igreja. A minha preocupação, né, nessa reivindicação, né, às vezes pelo pastorado feminino, enfim, é o quanto nós não estamos nos igualando a essa pauta. Justamente. Por isso que eu falo assim, eu acho que Deus é soberano em nos usar como quer. E, às vezes, quando nós começamos a confrontar determinadas pautas mesmo, que sejam pautas dentro da igreja ou pautas bíblicas, o quanto nós não pegamos a influência de lá e assumimos isso nos nossos discursos, e, na verdade, isso está nos igualando ao objetivo, que, no caso aqui, é o feminismo, o que ele quer, né? Ali ele quer uma igualdade feminina, ele quer um poder feminino. E o quanto será que nós... eu tenho muito medo de... Por isso que eu não reivindico. Não dá, não quer que eu não vou. Fique tranquilo. Se alguém tem que discutir isso, que eu prefiro que sejam os pastores, os homens, que façam essa discussão. Porque a gente tem que tomar cuidado se a gente não está mascarando. Eu já ouvi, por exemplo, em algumas discussões, usando terminologia que o feminismo usa sim. E a gente assume, ele é machista, isso é misericórdia. A gente não tem noção da proporção que isso tem. E ter isso no nosso discurso, ter isso no nosso vocabulário, por mais que a gente tenha embasamento bíblico, só está mascarando um símbolo e uma intenção maligna. Perfeito. Eu acho que é esse o cuidado. Perfeito. Até porque, quando nós olhamos nas raízes, né, do feminismo, quando nós analisamos as literaturas que deram origem a esse movimento, o feminismo ele tem, desde a sua origem, né, como bandeira a questão da sexualidade, a questão do aborto, né? E o que hoje, contemporaneamente, o que o feminismo prega? A questão da igualdade. E essa é uma outra discussão, né? Porque o que é a igualdade? A igualdade de gênero que esse movimento tanto defende. Mas a igualdade que eles defendem é a questão de ter o respeito pelos indivíduos na sua pluralidade. Mas o que deve ser considerado, na verdade, é a equidade. Porque se a igualdade é tratar a todos da mesma maneira, a equidade é respeitar a todos como devem ser respeitados, contudo, tratá-los de acordo com as suas particularidades. É o que a Bíblia nos ensina sobre o papel da mulher e o papel do homem. Então, esse movimento ele tem uma raiz rasa,
uma raiz até emburrecida, se você for analisar. Porque quando nós olhamos o nosso ordenamento jurídico, a própria Constituição Federal, todos os direitos ali elencados, eles abarcam homens e mulheres. Quando nós olhamos as leis trabalhistas, nós vemos o quê? Que a mulher, ela se aposenta em uma idade inferior, ainda que a expectativa de vida dela seja superior à do homem. Nas leis trabalhistas também dizem que uma mulher não pode carregar um peso superior a 20 quilos, enquanto que o homem pode. Ou seja, o próprio ordenamento jurídico brasileiro trata com equidade e não com igualdade. Não é? Então, a raiz do feminismo, ela é uma raiz burra, não é? Não se aplica nem nas nossas realidades sociais, que dirá na igreja. Porque por trás dessa igualdade de gênero há o quê? Ideias de aborto, ideias de sexualidades fora daquilo que a Bíblia nos diz, ideias de divórcios de forma sem critérios, né? Então, por trás dessa intenção, né, de igualdade, que já é por si só distorcida, que já é utópica e que é errônea, se formos ver, porque eu não posso tratar um bebê da mesma forma que eu trato um idoso, eu tenho que tratá-los de acordo com a sua particularidade, né, de acordo com as suas peculiaridades. Então, essa ideia do feminismo ela tem que ser repudiada pela igreja, como ela disse. Com intenções nitidamente malignas. Perfeito, lá atrás, quando a gente vê, né, o começo desse movimento do feminismo, a gente vê que as mulheres lutavam pelo direito ao voto, né, pelo direito à educação, pelo direito ao trabalho e não depender mais do seu marido dentro de casa. Só que agora a gente vê hoje que esse movimento ele não defende a mulher em nada. Muito pelo contrário, ele está tirando a feminilidade da mulher e colocando no homem. Está tendo uma inversão aí terrível hoje, de valores. Os homens estão mais sensíveis, né? Gostam de se maquiar. Então, é uma inversão. Isso. Uma coisa interessante que você falou, Michele, e a gente vê, né, no movimento que vem para dentro das igrejas, partindo do feminismo, e que a teologia vai ser crucial nisso, é justamente o de usar distorções bíblicas. Então, pega um monte de exemplos bíblicos e vai distorcendo e usando para aquilo que eles querem. Por exemplo, Gálatas 3:28 é muito usado. Diz assim, já não somos mais judeus, nem gregos, nem escravos, nem livres, nem simplesmente homens ou mulheres. Porém, somos todos iguais, somos um em Cristo Jesus. Aí quer usar esse texto para defender pastorado feminino. Mas esse texto não está falando de pastorado feminino. Esse texto está falando de salvação. Esse texto está falando de equidade que você falou. Entendeu? Esse texto está falando que todos têm acesso a Jesus. Não é o grego tem mais do que o judeu tem mais porque tem mais. Não, Jesus veio para todos. Então esse texto não pode ser usado para dizer assim, você é um pastor na igreja, eu também sou, porque Gálatas 3:28 está dizendo isso. Aí, se a igreja é uma igreja bíblica, é uma igreja que primeiro faz aquilo que Jesus quer que ela faça, como sendo bons entendedores da palavra de Deus, né? E consequentemente se submetam a essa palavra, eles vão olhar e vão dizer, isso não cabe para nós porque não é isso que o texto está dizendo. A própria mulher que entende a palavra de Deus, ela vai dizer, não é isso que o texto está, não é isso que o texto está me ensinando, eu não posso distorcer a palavra de Deus, tá? Por isso que, mais uma vez, a gente respeita todos os ramos das interpretações, mas a gente fica muito feliz de ser ortodoxo, né? Eu falo como igreja, né? Agora como ICPI. Por quê? Porque a gente não inventou nada do agora, né? E nem a gente está sendo levado por ondas de modernismo, né? Mas existe 2000 anos de história de igreja que fundamenta aquilo que a gente defende, né? E é justamente por isso que é importante a gente procurar conhecer de verdade aquilo que a gente defende e que a gente ama e que a gente faz. Amém, queridos e queridas? Vamos para as considerações finais, né? Quero aqui já é quase meio-dia, que maravilha, hein?